de que a nova criatura alcance um estado nessa terra, um estado da perfeita varonilidade. Ou seja, isso significa que você, depois que foi feito nova criatura, tem um plano bíblico de Deus para mim e para você, para que eu e você possamos crescer espiritualmente, crescer na graça, no conhecimento. Não é simplesmente saber mais da Bíblia, aliás, vai ser isso, mas não é só você conhecer a letra, não é só você conhecer os versículos de cor, ou as histórias bíblicas, fazer aplicações dentro de um contexto intelectual, que às vezes é até fantástico, expor bem as Escrituras, mas não, dentro da jornada da nova criatura é muito mais que isso, porque o conhecimento simples da Bíblia, irmãos, não garante que estejamos certos na jornada da nova criatura. O que garante é o conhecimento com uma aplicação prática ao ponto de gerar em mim e em você uma mudança onde quem está ao nosso redor, esse é o ponto, fique abismado em olhar para a sua vida, em olhar para a minha vida e falar, meu Deus, como que essa pessoa mudou? Como que essa pessoa é diferente? Como ela reage diferente, como ela é parecida com Jesus, como ela tem bondade, como ela tem misericórdia no mundo onde não existe misericórdia, como ela perdoa, como ninguém perdoa, como ela anda segundo a milha, como ela está fazendo bem a alguém que fez mal a ela. E fica como ela é gentil. E essas questões, elas vão aparecendo e se aplicando, não é só dentro da igreja, aqui também, né? Você aqui dentro da igreja, 2 horas de culto, você entra aqui, cara, dá aqui, não, ô minha irmã, por favor, senta aqui, aleluia, não, senta, porque o irmão é educado, a criança passa, esbarra em você, você fala, que amor de criança. Que dentro está ótimo. Desculpe, irmão, se for o meu então, né? Desculpa, irmão. Desculpa aí que ele esbarrou. Pastor, que isso? Amo crianças. Mas a nova criatura, não que ela não tenha que se expressar também aqui, mas ela vai se expressar onde? É dentro da minha casa, primeiro. Com os meus parentes. Com os meus vizinhos. Com os meus colegas de trabalho, com os meus funcionários, se eu tenho, ou com o patrão, se você tem. É nesse ambiente de relacionamento, é que nós vamos perceber se estamos na direção certa ou não, dentro dessa jornada. Em qual caminho, eu digo que nós temos uma jornada, e é bom perguntar, em qual jornada você tem andado hoje? Qual é a sua jornada? Para onde você está indo? Qual é o plano de voo da sua vida? Porque um avião, antes de decolar, você sabe que ele tem que, o piloto, o copiloto, antes daquele tempo que você fica lá taxiando, o pessoal está entrando, está nas cadeiras, está esperando para embarcar, é a hora que o piloto, o copiloto estão com um plano de voo. Para saber, ele está saindo do Rio, ele vai chegar em Brasília, e ele vai ver qual é o plano de voo para que se chegue em segurança lá. Quantos mil pés vai ter que subir? Hoje vai a 10 mil, geralmente são 10 mil pés, né, que você vai a 7, vai a 8. Qual é a rota? É pelo mar, ou é beirando a costa, ou não é beirando a costa? Ele tem que olhar o plano de voo, e aí a pergunta é, qual é o plano de voo da sua vida? Você pode estar sentado aqui, às vezes aleatoriamente, e essa pergunta você não consegue nem responder. Por quê? Porque você nem parou para pensar onde você quer chegar. Qual é a sua jornada? A jornada da nova criatura é a direção certa para a eternidade. Grava isso. A jornada da nova criatura é a direção certa para a eternidade. Quem quer viver a eternidade com Cristo diz amém. Viver a eternidade com Cristo, irmãos, para pensar comigo aqui, não é brincadeira.
Não é algo que vai acontecer instantaneamente. Nós precisamos perseverar nesse caminho. Precisamos, nesse caminho, fazer o que tem que ser feito. E é por isso que eu vou agora abordar com vocês algumas orientações que nós precisamos ter cuidado durante essa jornada como nova criatura. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa noite, escuta o que eu estou te dizendo. Essa noite Deus quer falar contigo e Deus quer tirar você do estado onde você está. Desculpa. Não adianta você estar aqui e você não abrir o seu coração para o Espírito Santo fazer na sua vida o que Ele tem que fazer. Não adianta ouvir essa palavra pela milésima vez e não deixar que o Espírito Santo penetre ao ponto da sua atitude, da sua vida, da forma como você vive mudar. O texto diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso que eu falei que eu pego emprestado a palavra do Douglas. Pelo que eu estou falando aqui, né? Aqui, ó, passado, presente e futuro. Está aqui, nesse texto. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se sente alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas, naquela medida de perfeição a que já chegamos nela, prossigamos. Cara, esse texto aqui é muito rico. Eu acho legal quando o apóstolo Paulo fala assim: pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Qual o sentimento? O sentimento de olhar, de deixar para trás tudo o que passou, esse é o sentimento, e prosseguir para o alvo, ou seja, prosseguir nessa jornada onde você precisa, não pode desistir. E ele fala, pelo que todos quantos somos, tenhamos esse sentimento, que o apóstolo Paulo falou. E aí ele vai dizer assim: se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Isso aqui fala de maturidade espiritual. Nem todo mundo consegue perceber o que Deus está falando. Apesar dele falar. Nem todo mundo consegue, às vezes, alcançar o nível pelo qual Deus quer que você vá. Por quê? Porque você vai precisar crescer em intimidade, graça, entendimento, para que você tenha sensibilidade espiritual para ouvir e para viver, por exemplo, da forma como ele está dizendo, esquecendo o que passou e indo adiante, prosseguindo adiante para aquilo que está à sua frente. E outra coisa que ele fala no final, ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo: aquilo que vocês já conquistaram, onde vocês chegaram, não retroceda. Porque acontece muito hoje que, como nova criatura, nós vamos crescendo, você se converte, e aí você tem fome, você tem sede, você começa a ouvir a palavra de Deus, você se aplica, você busca Deus, você faz com que o reino de Deus de fato viva em você, e você começa a alcançar pessoas, você começa a abençoar vidas, você começa a ter palavra de Deus, você começa a ser uma fonte de água viva a jorrar para as pessoas que estão ao seu lado, mas o tempo vai passando. E se você não fizer uma manutenção dessa vida com Deus, nessa jornada, acontece que aquilo que você já ganhou, você perde, pior, às vezes você retrocede. Ele está dizendo o seguinte: olha, você chegou até onde? Até aqui, então por que você está voltando atrás daquilo que Deus já tinha até te dado? Conhece pessoas que foram até um ponto, foram usadas, pessoas de Deus, e de repente aquelas pessoas sumiram. De repente elas regrediram, era uma bênção, estava lá, estava junto, estava somando, estava fazendo, estava sendo um braço no reino de Deus, estava abençoando, e de repente aquela pessoa, ela apaga. Você não vê mais.
É isso que ele está dizendo, nessa jornada. Nessa jornada você tem que prosseguir com fé. Dentro do contexto dessa mensagem, é a mesma coisa que está caminhando na direção certa sem desistir. Hebreus 3,12 diz assim: vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que nós estamos fazendo hoje, nessa noite? Nós estamos nos exortando uns aos outros nessa noite. E nós estamos falando, não podemos voltar atrás, nós temos que prosseguir, temos que, como novas criaturas, olhar para o alvo, nós não podemos voltar para as coisas antigas. A direção nessa jornada é dada por Deus, e nós não precisamos pensar nesse caminho, entende o que eu estou falando? Deus já deu uma direção e Deus já deu o trilho. A direção é o céu. A direção é a vida eterna. E como que eu chego lá? Pelo trilho. Qual é o trilho? A palavra. É como um trem que você conhece, ou o metrô. Você vai pegar o metrô lá em Triagem, e quem pega o metrô em Triagem amanhã diz amém. Ninguém, todo mundo tem carro. Igreja abençoada. Triagem não? Na minha época eu pegava na Triagem, que eu fazia Triagem mesmo, que eu trocava o metrô. Agora é onde que... Hã? Alguém, voltando. Alguém vai pegar o metrô na Pavuna amanhã? Aleluia! Irmão, só por curiosidade aí. Qual o seu destino que vai para Pavuna? Um só fala. Tu vai chegar onde amanhã? Dá para... Hã? Ipanema? Mentira. De Éden para Ipanema. De Pavuna para Ipanema. Bom, quando você entra lá, né? Que horas... Só por curiosidade, a hora. Porque aqui é a plataforma, tem duas formas de você entrar nesse metrô. Qual é o horário? Não, o nível é outro aí. Vamos lá, Jaqueline, tu vai para onde? Cinelândia. Tá, tu vê que tá descendo, né? Horário. 6 horas. 6 horas tá mais ou menos? Quando abre e ela entra, já daquele jeito, sabe como é que é, né? Daquele jeito. Empurrando, entrando. Quando você está dentro, senta? Não, claro que é óbvio que não. Até porque também, irmão, tem muita prioridade, né? Porque não dá nem... Você não pode nem sentar mais no metrô. Como você senta no metrô? Só se você sentar e... Dormir mesmo, dormir. Aí Aí não vi ninguém, porque se tu ficar acordado, tu vai levantar. Sempre tem alguém, né, para você ceder o lugar. Eu espero que você faça isso, amém? Você não é essa pessoa que faz isso, né? Pelo amor de Deus. Bom, depois que você pegou esse trem, esse metrô, você fica com dúvida no trajeto assim, cara, será que ele vai parar na Cinelândia? Será que esse trilho deixa na Cinelândia mesmo? Gente, aí você fica, ô moça, o trilho para na Cinelândia mesmo? Óbvio. Aí passa outra estação, Maria da Graça. Amigão, você, desculpa, eu já perguntei, mas assim, só para tirar assim, a dúvida, passa na Cinelândia. Você faz isso? Claro que não faz, você tem certeza que o metrô vai parar na Cinelândia quando você entrega a sua vida a Jesus. Aceita Ele como suficiente Salvador da sua vida, Ele escreve o teu nome no livro da vida e Ele garante que você vai terminar no céu. Quando você está nesse caminho, nessa jornada, você não precisa pensar no caminho, o caminho já está pronto, o trilho já está pronto, o trilho é a palavra de Deus, basta que você observe a palavra de Deus, que nós vamos chegar no alvo, que é Cristo. No Salmo 32:8, o salmista, ele fala assim, na verdade, inspirado por Deus, ele diz, Deus fala através do salmista, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei
tendo-te sob a minha vista. Olha o que Deus está falando contigo. Eu vou te ensinar, Glaucio, pelo caminho. Eu vou instruir, cara, você, durante essa jornada da nova criatura. Você vai ser instruído pela palavra. E outra coisa, eu vou ter você sob a minha vista. Eu vou estar de olho em você, cara. A hora que você der um mole, eu falo assim, vem cá. A hora que você estiver fraco, eu falo, vem cá, levanta que tu é meu. A hora que tu pensar em desistir, eu falo, não desiste, porque eu tenho um plano contigo, aleluia. É muito lindo, ele fala, eu tenho você sobre a minha vista. É igual quando você vai levar o seu filho pequeno no parque para brincar, é um parque aparentemente grande, mas um local onde você consegue olhar ele de todas as formas, sabe? Aqueles parques grandes, mas que você não perde o seu filho de vista. Aí você deixa ele como? Brincando. Ele brinca, e você está o quê? Tendo ele sob a sua vista. Se ele cair, o que você faz? Você vai lá e fala assim, eu primeiro caí, eu espero. Não, vai levantar, está tudo certo. Né? Se for o Pedro, eu tenho que ir lá rápido. Ai, quebrei minha perna, quebrei. Eu tenho certeza, agora eu quebrei, pai, é sério, vamos para o hospital. Eu tenho certeza que quebrou a perna dele. Eu já sei que não quebrou, que está tudo bem, 5 minutos vai passar. Agora, quando o João caiu, pode deixar, porque ele vai levantar. Que se ele chorar lá mesmo, porque o negócio pegou. Vai lá que o negócio pegou. Mas eu estou lá de longe. Para um, você vai de um jeito, para o outro você espera mais um pouco, é assim que Deus trata. Deus trata cada um de nós aqui de forma individual. Ele sabe que, né, tem aquele irmão que é o mais melancólico. Precisa de uma afaga, Deus vai lá e usa um irmão para dar um abraço e falar, olha, você é amado por Deus. É aquele irmão, puxa, Deus falou comigo. Tem um irmão que é mais sanguíneo. Deus trata de você de forma individual. Isaías 48, 17 diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que você deve andar. Jeremias 10, 23 diz, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Porque eu estou falando de uma direção, de uma jornada. Nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Para andar nessa jornada da nova criatura, é preciso crer em Deus, na sua palavra, e além disso, é necessário, e aí é o ponto que eu vou entrar, e é a dica que vai ser dada para a nova criatura dentro dessa jornada. Nós vamos precisar ajustar a nossa mente ao pensamento certo. Nós vamos ter que ajustar a nossa mente a pensar, nós vamos ter que levar a nossa mente a pensar o que é certo pensar. Porque tudo na nossa vida parte da onde? Da onde parte? Da mente. É preciso, então, saber que nós vamos precisar fazer a manutenção dos nossos pensamentos. A pior coisa que pode acontecer, irmãos, é você começar bem a carreira com Deus e terminar mal. Isso acontece quando nós não fazemos diariamente a manutenção dos nossos pensamentos. E eu quero falar, dentro dessa jornada nova criatura, da importância de nós cuidarmos do tipo de pensamento que nós temos. O verdadeiro filho de Deus, ele é guiado por Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos guiados por Deus e isso é revelado no caminho. As nossas ações, elas vão estar baseadas em Deus, na palavra de Deus, e isso vai sendo revelado. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele precisa guiar a tua vida, pastor. Como que faz isso? Como que o Espírito Santo fala comigo? Como eu sei que é a voz do Espírito Santo? Como eu consigo discernir que é para eu ir para lá ou para cá? Faz a escola de vida, porque você vai ter uma aula chamada Levados pelo Espírito. E lá você vai entender melhor sobre isso. Eu quero falar que se você tem adquirido o pensamento certo, segundo a verdade da palavra, você está prosseguindo para o alvo nessa jornada.
Se você tem implantado a mentalidade do reino e da verdade, escuta, você vai colher isso. Se você tem alimentado na sua mente, no seu coração, as verdades do reino, você vai colher vida para você. E você vai colher a direção e todas as bênçãos que estão prometidas e liberadas na palavra de Deus me alcançarão e te alcançarão quando isso acontecer. Hebreus 10:16 diz: esse é o pacto que eu farei depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu entendimento, ou seja, na sua mente. É isso que o Espírito Santo faz. É por isso que nós falamos muito sobre o Espírito Santo aqui na igreja, que você precisa entender quem ele é, que ele é uma pessoa, e que você precisa buscar uma comunhão com ele, porque ele vai colocar no teu coração, na tua mente, a lei dele, aquilo que é necessário para você ter uma vida vitoriosa. Irmãos, muitas pessoas nem acreditam que pode ter uma vida vitoriosa, não acreditam. Olham para a sua vida, às vezes você já está com 50 anos, 60 anos, sei lá, já passou o tempo, você fala, mas eu não posso acreditar, isso não funcionou na minha vida. Pode não ter funcionado porque você não fez da forma como a Bíblia diz que tem que fazer. E a dica é, cuidado com o tipo de pensamento que você tem no seu dia a dia. Jeremias 31:33 diz assim: mas esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Já falei, já li, né? Porém a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. Só para continuar. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos que entregarem a vida ao Senhor Jesus, me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois eu lhe perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. É isso que Deus faz com uma pessoa que confessa a Ele como Senhor. Ele esquece dos pecados, Ele dá uma nova vida para aquela pessoa, e as coisas velhas, elas passam, e tudo é novo, e a partir daí, você vai viver um novo momento com Deus. Por isso que o Douglas falou de manhã, larga o passado. Por quê? Porque o que passou não importa mais, o que importa é o presente, como você vai viver sua vida de agora para frente. Deus tem a intenção de registrar os pensamentos dele na sua mente, no seu coração. Essa é a forma de você se manter nessa jornada. É impressionante, irmãos, como dentro de nós está impresso um desejo de agradar a Deus e de viver segundo a vontade dele. Mas existe uma luta, existe uma batalha, uma resistência contínua da nossa carne, ou não? Você não consegue perceber dentro de você essa luta, a vontade que você tem de buscar mais a Deus, a vontade que você tem de crescer mais em Deus, a vontade que você tem de todos os dias estar diante dos pés do Senhor, fazer o seu devocional, ler mais, saber mais sobre Ele. E como que a carne milita contra isso todo dia? Como você fala, agora eu vou fazer meu devocional, e aí você começa a orar, o sono vem. A pessoa só dorme com remédio controlado, mas quando ela vai orar, ela pega no sono sem remédio nenhum. Aliás, gente, é uma dica, tá? Não consigo pegar no sono, vai orar. Eu falo isso com meu filho. Pai, mas eu não estou conseguindo dormir. Cara, começa a orar, vamos orar. Senhor, Pai, e eu vou ler um texto aqui. Cara, em 2 minutos ele dormiu. Quem já teve insônia à noite aí? Já teve? Eu também já tive. Ajoelha e ora, é a dica. Tu dorme até de joelho, amado. Tu tem uma experiência sobrenatural, dormir de joelhos. Mas existe uma luta. Lá em Romanos 7,18, o apóstolo Paulo falou, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Nós temos, irmãos, um adversário que constantemente
através dos pensamentos, aí eu volto aos pensamentos, através dos pensamentos, ele tenta lançar sementes erradas, que uma vez acolhidas e regadas diariamente por você, vão gerar frutos capazes de tirar você da direção e da jornada da nova criatura. Se você receber uma sugestão de pensamento, e você sabe qual é o pensamento de Deus e qual não é, e se você receber uma sugestão tipo, tá vendo, o pastor está te perseguindo. É mesmo, o pastor está me perseguindo. Caramba. Olha, aquele irmão olhou para você com uma cara torta. É mesmo, estou percebendo que achei ele diferente. Aí tu pega aquela semente, guarda. E aí toda vez que o irmão passa, você, não, aquele irmão, e aí você vai regando aquilo, aquilo vai crescendo no teu coração, é uma semente, é um pensamento que não é um pensamento de Deus. Irmãos, aprende uma coisa, se um pensamento vier sobre a sua mente, que não for de Deus, não pense ele. Vai fazer outra coisa, vai correr, vai para a academia, corre 3 quilômetros. Vai conversar com alguém, vai orar, muda o pensamento, porque, irmãos, tudo nasce aqui no pensamento. É por isso que Romanos 12:2 diz, mas não vos conformeis com este século, com essa mentalidade, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando damos crédito aos pensamentos de derrota, de desistência, de impossibilidade, de dúvida, sem dar conta disso, nós estamos nos afastando da jornada da nova criatura. É perigoso. Quando nós damos crédito a esses pensamentos, as coisas começam a ir de mal a pior. Quando você tira os pensamentos da palavra, né? Um pensamento de derrota, eu não vou conseguir. Será que Deus é comigo? Será que Deus vai suprir? Você é fiel? Sou. Você teme a Deus? Temo. Você anda com Ele? Sim. Você está no reino dEle? Estou. As coisas estão difíceis? Estão. Mas então, creia, porque se você está nesse caminho, Ele vai suprir as suas necessidades. Se você abriga o pensamento de derrota, você daqui a pouco é o quê? É um derrotado. Se você acredita que através de você, que Deus não pode usar a sua vida, quem sou eu para Deus usar a minha vida? Realmente, irmão, quem somos? Ninguém aqui é nada diante de Deus. Amém ou não? Ninguém mais, a Bíblia diz que Ele nos lavou, que Ele nos transformou, que fez de nós reinos, sacerdotes, e que nós somos novas criaturas, filhos de Deus, sacerdócio real, e Ele, pela graça dEle, Ele usa a minha vida, sim, e através de mim, coisas grandes podem acontecer. Sim, quando você tem esse pensamento que é o certo, o que acontece? Deus começa a usar a sua vida de forma poderosa. Você acredita que com o Espírito Santo você é um potencial na mão dele. Deus não vai me usar que eu estou assim, irmão, não tem nada a ver contigo, tem a ver com Ele. Você pode ser o que for, mas se você crer nele e falar, Senhor, de mim não dá, mas eu creio que em mim, o Senhor comigo, eu posso todas as coisas, então eu vou. Não é no meu braço, não é na minha força, então eu vou. E aí sabe o que acontece? Deus faz proezas através da sua vida. Quantas vezes eu subi nesse púlpito aqui para pregar? Quantas vezes? Falando para Deus, Senhor, como que eu vou pregar? Como que eu vou fazer? Meu Deus, como? Mas no meu coração tem uma consciência muito clara, e Deus falando comigo, rapaz, tem nada a ver contigo, tem a ver comigo. O que tu está vivendo é problema teu, eu já estou cuidando. Você vai fazer o que eu te chamei para fazer. Tu levanta, tu vai lá, tu prega, e o quê? E tu vai ver que eu vou fazer, não é você? Se eu abrigar o pensamento, não, mas meu Deus, mas eu também, eu sou pastor, eu sou humano também. É verdade, todo mundo sabe, mas cara, o problema é teu, cara. Deus chamou você pastor, você aceitou, agora, meu irmão, já era. Estou falando de mim. Tu vai fazer o quê? Douglas? O que tu vai fazer? Não, vamos lá ministrar. Não, hoje eu não vou ministrar porque meu cachorro faleceu. E daí, cara, enterra o cachorro e vai ministrar. É ou não é?
É isso. Você faz sepultamento de manhã e vai fazer um casamento à noite. Aliás, né, com muita tristeza, nosso irmão Douglas, não sei, quem conheceu o Douglas aqui? Essa semana faleceu, teve um infarto fulminante, faleceu na sexta-feira, não foi? Não foi sexta, Cláudio? Na sexta-feira. Está aqui bem forte, né? Normal. Eu lembro que ele sentava ali, ó, aquele lado ali. E aí, de repente, a esposa dele entra em contato comigo no WhatsApp, e eu ainda demorei um pouco para poder me situar, que eu conheço muitos Douglas. Eu falei, irmã Douglas, qual Douglas? Que eu não conheço Douglas nenhum. Era o teu vizinho, né? Então, aí eu fiquei sabendo daquela notícia, eu falei, caramba. Eu falei, meu Deus. O irmão estava aqui, cara. Estava aqui. Domingo ele estava aqui. Contigo, né? Sentado aqui, ouvindo a palavra, adorando a Deus. E aí, de repente, ele tem um infarto fulminante, uma tristeza para a família, né? Filho, família. E eu fiquei também pensando nisso, eu falei, cara, eu estou aqui, e eu fiquei assim, eu estou assim, cara, eu tenho que aproveitar o meu tempo de vida para amar, para fazer, para parar de me aborrecer com bobeira, parar de dar crédito a picuinha, bobeira, fazer o que eu tenho que fazer. Pois é. A Bíblia, gente, a Bíblia é fantástica. Você tem que ler mais a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso, tá? Você não diga amanhã vou fazer isso ou aquilo, negócio. Você tem que dizer o seguinte, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou projetar, vamos fazer não sei o quê. Não, ele fala assim, você tem que dizer o seguinte, se o Senhor permitir, não só viverei, como farei isso ou aquilo. E é assim que a gente tem que viver. Se o Senhor permitir, vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. E enquanto eu estou aqui em vida, nós estamos aqui em vida, você está respirando, Deus está contigo. E Ele está falando e exortando, cuida dos teus pensamentos nessa jornada da nova criatura. Começa a cuidar dos seus pensamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque a eternidade, ela é uma realidade. Tanto a eternidade com Deus, como sem Ele. E para nos deixar um ensino na Bíblia, nós temos uma parábola que eu entendo que não é uma parábola por alguns motivos, que é o rico e o Lázaro. Tem uma corrente que entende que foi uma parábola. Tem outra que entende que não foi uma parábola. Só que se você fizer lá um estudo, e aí você vai perceber que nenhuma parábola Jesus colocava nomes. É um dos argumentos. Todas as parábolas, um homem, certa vez, um senhor. Ali não, ali está o rico e o Lázaro, tem o nome. Que ouviu essa palavra, ouviu os ensinamentos, ouviu as exortações, o coração endurecido, não quis saber, não quis mudar. Você está aqui hoje ouvindo a palavra, com certeza alguma coisa da palavra falou no teu coração que você tem que mudar. Mas aí tu sai, endurece, não muda. Dado que mudar dá trabalho. Bom, voltando agora aos pensamentos, quando nós damos crédito aos pensamentos de derrota, já falei de desistência e de impossibilidade, isso vai nos afastando da jornada da nova criatura. Por exemplo, uma pessoa violenta, falando de pensamento, uma pessoa violenta na prática, ela revela uma mentalidade violenta que ela tem. Uma pessoa que lança intriga entre outras pessoas revela a mentalidade de maledicência que ela tem. Uma pessoa negativa nas palavras revela a sua mentalidade de incredulidade e descrédito da palavra de Deus. E o segredo, irmãos, da mudança é ir na origem, ou seja, na qualidade do pensamento que nós temos cultivado nas nossas mentes. É por isso que é importante inserir na nossa mente os pensamentos de Deus. Ter os pensamentos errados vai nos impedir de andar na jornada da nova criatura com fé.
vai atrapalhar o sucesso. E eu quero que você vá comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Que diz assim. Quem achou diz amém. Eu, irmão, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Irmão, deixa eu só fazer uma observação nesse primeiro versículo aqui. O apóstolo Paulo ele faz uma qualificação no primeiro versículo de duas qualidades de crente. Todos aqui são crentes, mas ele faz aqui uma divisão. Ele fala dos irmãos espirituais e dos irmãos o quê? Carnais. A qualidade do nosso pensamento vai definir que tipo de cristão nós somos. Se espirituais ou carnais. O que é um cristão carnal? É um cristão que, mesmo tendo entregado a vida a Jesus, ele anda sob a influência de quê? Da carne. O que é a carne? Mente mais corpo. Bom, eu sempre tenho que fazer essa explicação rapidinho, que é para tu entender. Nós somos o quê? Um espírito, temos uma alma e habitamos aonde? No corpo. Nós somos trino. Espírito, alma e corpo. O que é o espírito? Quem nós somos de fato? Quem vai para o céu? O que vai sobrar de nós é o espírito. O espírito nosso que nasceu de novo. E o que é a mente e o corpo? A carne. A mente e o corpo é a carne. Porque quando nós nos convertemos e nos tornamos nova criatura, a nossa mente se converte. Amém, irmãos? Não. É o teu espírito ressuscita, mas a tua mente, ela não se converte. É a sede das emoções. A mente é onde vem os pensamentos, é onde tem, onde vem lá a raiva, a ira, a inveja, o ciúme, a facção, a divisão, a impureza, é na mente. São esses pensamentos. Então, se você não entender isso muito bem, a pessoa se converte, ela fala assim, eu me converti agora. Ai, graças a Deus, não vou pensar mais nenhuma besteira. Graças a Deus. Aí, no outro dia, o que ela pensa? Besteira. Aí ela fala, não me converti. Muitos até desistem, falando que eu não me converti. Não, você se converteu. Mas você vai ter que entender lá em Romanos 12, que nós lemos 2, que diz que nós temos que renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Por quê? Porque a mente não se converteu. Aí você tem que colocar a palavra, e a mente fica fraca, a mente não tem o poder mais de dominar sobre a sua vida, e você vai viver o versículo que diz que vós não sois mais escravos do pecado, e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque quando a palavra está em alta dentro da sua vida, dentro da minha vida, irmãos, a possibilidade de nós errarmos, de fazermos errado e de pecarmos, ela é muito, muito, muito menor. Ele diz, leite vos dei de alimento e não comida sólida, porque vocês não podiam suportar, nem ainda conseguem, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, olha só, isso tudo vem no pensamento, inveja, contenda, não sois porventura carnais e não estão andando segundo os homens. O fato aqui de ser carnal faz com que a pessoa ande fora, de forma errada nessa jornada que nós estamos andando na nova criatura. Ela vive pela razão dos sentimentos, nunca pela fé. É o que eu estou sentindo. Ah, não, estou sentindo. Uma vez eu conversei com uma pessoa que precisava perdoar um filho. Uma mãe precisava perdoar um filho. E veio conversar comigo e falou, pastor, eu estou orando. Eu estou orando porque na hora que eu senti de Deus de perdoar o meu filho, quando eu senti de Deus, eu vou perdoar. Eu falei, pessoal, está fazendo tudo errado, está orando errado. Você não precisa orar. Não é para tu orar. Mas não, pastor, não, a pessoa que está espiritual, orando. Estou aqui aguardando em Deus uma resposta. Eu falei, mas tu está fazendo tudo errado, você não tem que orar para perdoar. Já está escrito que é para quê? Não tem que orar, não tem que sentir.
Não, quando eu sentir, não é para sentir, amado. Ninguém sente para perdoar. Tua carne não vai perdoar ninguém e nunca. Perdoar é um ato de fé. Perdoar é um ato de fé. Tanto é um ato de fé que os discípulos falaram para Jesus o quê? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Quem falou isso? Pedro. E a resposta é 70 vezes 7. Bom, não vou alongar. Quando Jesus dá a resposta e fala 70 vezes 7, o que eles falam depois? Senhor, aumenta a nossa... Pô, mas eles não tinham fé? Ou não? Quando esse episódio acontece, a comissão dos 70 já tinha voltado. Curaram enfermos, expulsaram o demônio, traziam pessoas para Jesus porque eles sabiam, eles criam, eles não tinham nenhuma dúvida de que um paralítico ia andar com Jesus. Eles eram ou não homens de fé? Eram, mas para perdoar, irmão, tem que pegar uma carguinha maior. Para perdoar, tem que pedir um reforço para Deus. E o reforço é entendimento sobre o tema. Perdoar alguém fala mais sobre a sua saúde do que daquele que te ofendeu. Porque quando você não perdoa uma pessoa, a Bíblia diz que a sua oração não é ouvida. Isso é grave, tem que acreditar nisso, tá? Está orando, com alguém que precisa ser perdoado, Deus não ouve a oração. É um ponto. Que isso, mas Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é bom, mas tem uma palavra. Deus é bom, mas age na legalidade da palavra. Não, Deus é muito bom, Ele vai me ouvir, vai me abençoar, está andando em santidade. Não estou, mas Deus é bom. Não, mas não vai. Daí a presença de Deus vai vir. Não vai vir a presença de Deus, não vai ter uma ação sobrenatural sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus é santo. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, que sejam o quê? Santos. Então ele falou que nós precisamos ter cuidado, para finalizando, com o pensamento que você tem. E aí eu poderia entrar aqui na dieta das informações. E eu quero ir para a prática. Como que eu tenho um pensamento e alimento o pensamento segundo os padrões de Deus? Com a dieta. Está ótimo. Quem está precisando fazer dieta aí? Também. Eu já emagreci um pouco. Mas tenho que cuidar de alguns pontos ainda. A dieta das informações é o que você coloca para dentro do teu espírito. Bom, como é que é isso, pastor? Que tipo de conversa você tem com as pessoas que estão ao seu redor? Qual é o tipo de amizade que você tem? Quem é o seu amigo confidencial? Quem é a pessoa com quem você comunga a sua vida? O que você fala? Qual é o filme que você vê? Qual é a série que você vê? Qual é o livro que você está lendo? Qual é a qualidade da sua informação? O que você joga para dentro do teu espírito? Porque o que você jogar é o que você vai ser. O que mais enche o teu espírito, o teu pensamento, é aquilo que você mais mostra. Então, se você é cheio da palavra de Deus, você vai mostrar o tempo inteiro a palavra de Deus. Vira e mexe, sem você fazer força, sem você ficar querendo impressionar ninguém. Quando uma situação acontecer, a palavra vai surgir muito forte na sua vida e você vai se posicionar como alguém que está cheio da palavra de Deus. E se não for assim, você vai se revelar esse crente carnal, que não consegue olhar nada no mundo espiritual. Você olha só o que está acontecendo, reclama, fala, fala mal. Por quê? Você está vivendo na carne. E a Bíblia vai dizer que quem caminha na carne, caminha para a morte. O que significa ser um homem espiritual? Não se traduz, irmão, naquela pessoa que ora 24 horas, todo dia, vai para o monte, se veste como crente, fala como crente, faz lindas orações, enfim, o homem espiritual é aquele que vive, por exemplo, bem com a esposa, honrando, com o esposo, paga suas contas em dia, não deve ninguém, é responsável,
tem a palavra sim, sim, não, não, é trabalhador, é bom vizinho, é honesto, não se mete em confusões, não vive em mentiras. Trata bem as pessoas dentro e fora de casa, na igreja. É uma pessoa gentil por natureza, por causa do Espírito Santo agindo na vida dele. O homem espiritual é definido, aí eu vou te dizer, pelo caráter de Deus. Pois a sua mentalidade só tem a verdade. Quando a sua mentalidade só tem a verdade, o caráter de Jesus se revela em mim e em você. Pessoas espirituais são pessoas amadurecidas, que ouvem, que escutam, que recebem notícias, que veem, mas que estão sempre posicionadas de forma espiritual, estão sempre olhando, dizendo, não, não é assim, está tudo certo, Deus está no controle, vamos orar, vamos ver como é que vai acontecer, e ela não abre a boca para falar mal de A, de B, de C, ela vai orar, ela fala assim, não, Deus está no controle, calma aí, Deus vai fazer um caminho nisso. Não está metido em fofocas, não está metido em confusão, nunca está metido em nenhum tipo de problema. Por quê? A pessoa espiritual é uma pessoa que vive guardada por Deus. Quando você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, Deus te guarda de muitas confusões. Porque você recebe espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, e você, inclusive, até para falar, você não abre a sua boca para falar besteira. Você, por causa do domínio próprio e o caráter de Cristo, eu vou falar qual é. Qual é o caráter de Cristo? Quem sabe? Tu tem, como é que tu não sabe? Qual é o caráter de Cristo? Gente, está na Bíblia. Qual é o caráter de Cristo? Não, estão de brincadeira comigo. Vou perguntar de novo. Não. Gálatas, vou falar Gálatas, tá? Só sem querer, tá? Qual é o caráter de Cristo? Alegria. Fruto do Espírito é o caráter. O fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio, benignidade. Contra essas coisas, não há lei. Qual é o caráter que eu preciso construir na minha vida até Jesus voltar? Eu tenho que ser uma pessoa bondosa. Eu tenho que ser uma pessoa que tem domínio próprio. O que é domínio próprio? Você não revida. Dá vontade de revidar? Dá, mas você não revida. Você sabe controlar a sua boca, o seu coração. Isso, irmãos, nenhum de nós tem poder e capacidade, mas quando o Espírito Santo está agindo dentro da nossa vida, ele freia a nossa boca. Amém. Tu vai falar, tu já, opa, deixa para lá. É uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que você olha e você vê o brilho do Espírito Santo. E é para isso que nós fomos chamados. A mentalidade carnal, ela vai nos impedir de viver a plenitude nessa caminhada. E se nós não alinharmos a nossa mentalidade com a verdade, o tempo vai passar e nós não vamos amadurecer. A pessoa carnal anda na vazão dos seus próprios pensamentos. É considerado um bebê espiritual, não entende as coisas espiritualmente. Ainda é uma criança, não tem maturidade para entender um não. Se o pastor dá um não para ela, meu Deus, chora, vai sair da igreja. Criança, bebê espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Ela não tem maturidade para entender uma admoestação, um conselho. Ela não aguenta um conselho. Ela não aguenta que um líder chame esse rapaz, está errado, você não pode fazer isso. Isso está do jeito errado. Se fizer assim, vai caminhar e vai dar errado. Não aceita, não submete. Esse é o homem carnal que o apóstolo Paulo está dizendo. Como que se identifica uma mentalidade carnal, uma mentalidade natural? Através da revelação do fruto, agora o quê? Eu falei o caráter de Deus, o homem espiritual expressa o caráter de Deus. E o homem carnal expressa qual caráter? Da carne, do fruto da carne. E qual é o fruto da carne?
Prostituição, está metido em imoralidade sexual, está metido em pornografia, o homem carnal. Impureza, lascívia, tudo pecado sexual. O homem carnal vive para isso. O homem carnal pensa nisso. Idolatria. Não, idolatria não, pelo amor de Deus. Eu não tenho santo na minha casa, não sou idólatra, não, mas você é idólatra do teu dinheiro. O teu dinheiro te conduz ao ponto de você não ser generoso com absolutamente ninguém, não é dizimista, não é ofertante, não faz nada, não, eu vou trabalhar para dar dinheiro para alguém, não abençoa ninguém, idólatra, avarento. Fruto da carne. Não, pastor, está querendo combinar? Não, é que a Bíblia diz, fruto da carne, feitiçaria, inimizade, você não fala com alguém? Está sem falar com alguém? Está sem se comunicar com alguém? Inimizade, fruto da carne. Pode ir parando. Joga isso fora da sua vida, isso é fruto da carne. Ciúme. Ira. Ficou irado. Irai-vos e não pequeis. Mas dê lugar à ira, amém? É o que o versículo não diz isso? Diz. Irai-vos e não pequei. Mas dê lugar à ira, amém? Que ira? Que ira é essa? A ira de Deus, não é tua. Que o cara lê isso aí no português errado, ele acha, porque fica meio desconexo. Porque o texto diz assim, irai-vos e não pequeis. Mas dê lugar à ira. Aí tu fala, pô, não entendi nada. Se é para eu irar pecar, eu vou dar lugar para a ira, então, beleza, então eu vou dar lugar à ira. Não, irai-vos e não pequeis, mas dê lugar à ira quem? A ira é de quem? É de Deus. É Deus que vai tratar aquela situação de injustiça que fizeram contra você. Fica tranquilo, você está no centro da vontade de Deus? Tá. Irmão, quem faz, eu sempre falo isso, quem faz não se justifica. Aquilo que falaram de você é verdade? Não é? Fica tranquilo, nem se defenda. Quem me defenderá? Eu? Tem um pessoal aí que é das antigas, hein? Eu falei assim, ó, tu já sabe. Eu nem falei nada, mas ó. Quem é dos anos 70 para cá? Levanta a mão. 70, 80. Pessoal do ano 2000 aí, cadê do ano 2000? Ano 2000. Pegou? Pegou a referência ou não? Não pegaram a referência, tá vendo? Aí ele fala, ó, ciúme, ira, facção, dissensão, partido. Eu gosto mais do pastor Douglas. Eu gosto mais do pastor Glaucio. Eu gosto mais do Tony. Eu gosto mais do diácono Alisson. Eu gosto mais do diácono Rafael. O que é isso? É facção. Fruto da carne. Não, se o pastor Glaucio pregar hoje, eu levanto e vou embora. Não aguento mais, aquela piada. Não, pô, sério. Inveja, bebedice, orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes já preveni, que aqueles que praticam tal coisa não herdarão o reino de Deus. A pessoa é nova criatura, mas andando com a mentalidade errada, isso vai dar problema. Então eu queria terminar aqui falando para você que nessa jornada da nova criatura, nós precisamos verificar a qualidade dos pensamentos que nós estamos tendo. E a Bíblia vai dizer também lá em Gálatas, e o que pensar? A Bíblia, cara, ela dá, é por isso que eu falo, ela dá o trilho já está dado. Como que eu chego lá? Já está tudo escrito o que você faz. Até o pensamento está registrado na Bíblia que você tem que pensar. O que você tem que pensar? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem louvor, mas o quê? Tudo que é honesto. Se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você está pensando nisso? Isso que você está pensando é honesto? É bom? É puro? Não é, então não pensa. Ele fala, não é que você não vai pensar, porque o pensamento ruim passa ou não passa? Passa. Quem pensa coisa ruim?
Só eu? Tu não pensa as coisas ruins, não? Tu não pensa as coisas para fazer, meu Deus, eu sou pastor. Sai! Pensamento ruim. Já teve vontade de enforcar? Ele falou, nunca tive vontade de enforcar ninguém não, sabia? Não, enforcar não sei, porque eu não vou enforcar mesmo, não vou matar ninguém, isso eu nunca tive vontade. De enforcar não, mas já tive vontade de dar um gelo já bravo. Umas vontade de dar umas ignoradas, sabe? Quem já? Pô, dá um gelão logo. Pô. Quem? É por isso que você é curado, que você é sincero. Aí na sinceridade Deus cura. Mas quando esse pensamento vem, o que eu tenho que fazer? Eu sou nova criatura, o Espírito Santo está em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu esqueço o que está para trás, vou avançar para o alvo, porque eu quero estar na Canaã celestial. E acabou. Eu paro de querer ter razão, e eu vou viver o que Deus tem para mim. Porque se eu ficar preso nesses pensamentos que não vão me levar para um crescimento espiritual, a vida fica travada. Pode ver, olha para você, olha para a tua vida agora aí. Toda vez que você ficou travado, e se é que você não está aqui hoje travado espiritualmente, você não avança, aliás, você só decresce. Sabe por quê? Porque você está vivendo uma vida de carnalidade. E a tua carne está gritando, ouvindo isso, falando, o que está querendo falar comigo? Porque quem está na carne acha que o pastor manda até recado. Não, é pessoal, o pastor sabe de alguma coisa. Não sei de nada. Tive um tio meu que minha mãe convidou ele para ir para a igreja. Quando ele chegou lá, o pastor, usado por Deus, falou. Ele saiu da igreja, meu tio falou para minha mãe assim, nunca mais volto aqui. Que isso, Nilson? O que aconteceu? Tu contou minha vida toda para o pastor? Só que ele não entendeu que era o pastor das almas falando com ele. Ele não entendeu que era o grande pastor falando, meu filho, conserta isso, porque eu tenho coisas para fazer na sua vida, mas deixa de ter orgulho, cara. Olha para você, é só você olhar como você está, pô. Olha aí para a tua vida. Espiritual. Você que está vivendo uma vida carnal, eu vou te fazer uma pergunta, responde para você, olha para frente, finge que não é com você, mas responde para você, há quanto tempo tu não faz um devocional? Responde aí para você, pô. Agora pergunta para o espiritual, o que Deus falou contigo essa semana? Vai ter algo que ele vai dizer, rapaz, eu estava ali, e Deus falou comigo isso, por quê? O homem espiritual pensa as coisas espirituais do alto. E eu vou terminar perguntando para você, o que você quer nessa noite sair daqui? Para continuar sendo um crente carnal ou um crente espiritual, tendo revelação, tendo a sensibilidade para poder tomar as decisões certas, corretas, e ver Deus agir na sua vida, porque, irmãos, não se engana não, a semente que você está jogando na terra hoje, não se engane, você vai colher. A conta, ela vai chegar. O problema é que as pessoas, como a conta não chega na hora, elas arriscam. Ah, não, está tranquilo, vamos levando, mas a conta chega, e muitas vezes a conta, ela é cara. Mas fica tranquilo, porque Jesus também tem o dinheiro para pagar essa conta, tá? Mesmo que ela chegue, Jesus, se você tem arrependimento, Ele paga essa conta, mas é muito ruim, porque você vive umas consequências aí, porque Jesus perdoa, mas a consequência fica. E é tão melhor você ouvir hoje, pode ficar de pé, você ouvir a voz de Deus. E não ter que ter nenhum tipo de consequência. Pense certo. Pense da forma certa nessa jornada, e você vai colher os frutos disso. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que é vida, Tua palavra que é poderosa. Senhor, que nessa noite a Tua palavra possa trazer para mim, para o meu irmão, para cada um de nós, uma transformação, que o meu irmão não olhe aqui para o Glaucio, não olhe para mim. Que o meu irmão não escute essas palavras e diga, o pastor, não, mas que Tu possas, ó Deus, dar a ela um entendimento de que é o Senhor falando com ela.
E que seja uma noite de arrependimento, de mudança de mente, de transformação da mente. Que as mentes sejam transformadas, que o orgulho caia por terra. E que o teu nome seja glorificado. E se você está aqui e fala, pastor, eu preciso, essa palavra foi para mim, e eu preciso que o Senhor ministre sobre a minha vida, porque eu quero viver a minha vida, e eu preciso melhorar a qualidade dos meus pensamentos, eu preciso da dieta certa, eu quero isso, eu quero pedir ao Senhor isso, põe a mão no teu coração, eu vou orar contigo. Você vai falar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu diante da Tua palavra, diante de Ti, Pai, eu te peço que a Tua palavra diz que é o Senhor quem produz em nós o querer e o realizar. Então, Senhor, produz em mim o querer o quê? O querer as coisas espirituais. Produz em mim o querer, Senhor, viver uma vida, ó Deus, pautada na Tua palavra, com a mente renovada na Tua palavra, com a mente renovada em Ti, Pai. Tira, Senhor, de mim aquilo que não é bom, que eu possa crescer como um homem espiritual, como uma mulher espiritual, Senhor, no nome de Jesus. Não sei se alguém entrou aqui nessa noite, estava afastado do Senhor, ou nunca entregou sua vida ao Senhor. Eu quero, de uma forma bem direta, perguntar, se você nessa noite quer que o Senhor entre na sua vida e que você se torne uma nova criatura, e que você entre nessa jornada. Pode ser que você esteja aqui afastada. Há muito tempo você não firma ou reafirma a sua aliança com Deus, e nessa noite, se você quiser reafirmar a sua aliança com o Senhor, onde você estiver, só faz um sinal com a sua mão, eu vou orar por você, que quer voltar para Jesus, quer reafirmar a sua aliança, ou você que diz, pastor, eu quero confessar Jesus como o Senhor da minha vida, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, mas nessa noite eu quero entregar minha vida ao Senhor. Se tiver alguém, faz um sinal para eu saber. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, ou voltar para Jesus? Não? Amém. Dá a mão ao seu irmão aí. Faz uma oração por ele agora. Senhor, nós damos as nossas mãos aqui nessa noite, e nós oramos uns pelos outros, Pai. A minha oração é, Senhor, fortalece na força do Teu poder a minha irmã e meu irmão. Que eles sejam fortalecidos em Ti. Ó Deus, toma a casa, toma a família, toma os afazeres, Senhor, da semana. Ó Deus, toma o coração, Pai. Se o meu irmão entrou aqui precisando de ânimo, de força, Senhor, que Tu possas dar nessa noite, esclarecimento da Tua vontade, da Tua bondade, Senhor. Toma a casa dele. Pai, nós repreendemos toda a ação do mal, toda a seta contra a casa, contra a mente. Fortalece o meu irmão na força do Seu poder. Renova, ergue ele, Senhor. Fala com ele nessa semana, ó Deus. Guia os passos, os caminhos dele. No nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Você pode sentar. Você que está aí na internet com a gente, eu agradeço aí você acompanhando a gente. Até a próxima transmissão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.